Durante muito tempo da minha vida, eu acompanhei muitas pessoas nas minhas redes sociais que sempre falavam sobre ambientes, pessoas, ambientes certos, pessoas certas. E eu sempre tentei colocar isso em prática, mas eu de fato não entendia muito bem o que essas pessoas queriam dizer. Em Uberlândia eu tentava sempre estar em ambientes melhores, né? Na minha cabeça o shopping era um ambiente melhor. Ou igrejas com grande quantidade de membros. E eu sempre tentava me aproximar dessas pessoas mais bem-sucedidas, né, financeiramente, pessoas que tinham uma mentalidade melhor que a minha, pessoas que tinham relacionamentos melhores que os meus, pessoas que de fato já tinham aquilo que eu almejava conquistar com o tempo. Tentava me conectar com pastores, com empresários, mas e se eu te falar que isso nunca deu certo? Nunca funcionou para mim, e isso fazia com que eu ficasse questionando mais ainda o que de fato essas pessoas queriam dizer quando elas falavam sobre ambientes, pessoas, ambientes certos, pessoas certas e esse tipo de coisa, sabe? E levou muito tempo, eu tive que aguentar muita pancada, sofrer bastante, me frustrar muitas vezes, sem conseguir entender o que de fato isso queria dizer, até que eu comecei a buscar de Deus. As minhas orações mudaram. E as minhas orações começaram a ser do tipo: Deus, me conecta com os teus amigos. Me coloca nos lugares, me leva para os lugares que o Senhor deseja que eu esteja e me apresente seus amigos. A minha oração virou praticamente essa. E eu comecei a entregar todo dia a minha vida nas mãos de Deus e falar: Deus, faz a tua vontade na minha vida. E assim eu fui repetindo, 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 repetindo. Até que começou a aparecer as oportunidades. O que começou a mudar aí? Desejo no meu coração. Eu comecei a sentir um desejo muito grande no meu coração de estar em ambientes, por exemplo, que não tinha na minha cidade. Ambientes que eu precisava viajar com muita frequência para fazer parte deles. Estando nesses ambientes, além do conteúdo, além do aprendizado, eu não me conectava com as pessoas de imediato. Além de todo o ecossistema que eu aprendi e via a questão de ambiente, eu já sentia uma energia diferente. Falava: caraca, hein? Lá onde eu moro, lá na minha região, lá onde eu frequento os ambientes, não tem essa energia, tem alguma coisa diferente aqui. E também eu comecei a observar nas pessoas, que tinham pessoas que serviam as pessoas que estavam como participantes no evento. E eu achava que eram funcionários, que essas pessoas eram pagas. Até eu descobri que essas pessoas eram voluntárias. Eu abordei uma voluntária um dia e perguntei: nossa, que legal, como que você faz? Como que faz para fazer parte daquilo? E ali eu criei uma conexão que no outro dia essa pessoa já me indicou para a pessoa responsável e me colocou como voluntário naquele local. A partir de então, eu comecei a ser voluntário em eventos de crescimento. Nessa experiência de voluntariado, eu comecei a conhecer pessoas, eu comecei a estar em ambientes de crescimento, pegar conteúdo com pessoas renomadas, pessoas grandes e outras pessoas também, empresários que estão já no nível superior, mas que também estão buscando crescimento. E só o fato de servir, a gente serve de graça, de coração, e eu senti muita satisfação no meu coração de estar servindo, é muito gratificante. Fazer parte desses eventos como voluntário. E de um evento aparecia outro, que aparecia outro, que aparecia outro, e no próprio meio dos voluntários a gente consegue fazer muitas conexões, que já expande a nossa mentalidade, que de uma pessoa que já entende uma necessidade que a gente está passando, já conecta com a pessoa que pode resolver, às vezes você já consegue resolver o problema de outra pessoa, e assim sucessivamente. Apenas servindo, eu já acessei ambientes que financeiramente seria incapaz de comprar o acesso naquele ambiente. Para vocês terem uma ideia, apenas servindo. De tanto servir, a oportunidade vai, a oportunidade vem. A história é muito longa, já deu 4 minutos aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível. Mas dentre essas coisas, eu descobri o meu propósito nesses ambientes, eu descobri o porquê de fato eu tô nessa terra, qual que é o meu chamado aqui nessa terra e o meu propósito de vida. E eu descobri que esses ambientes é o que vai me moldar e acelerar o meu processo de crescimento para começar a viver o meu propósito de fato. Então eu tive que fazer uma mudança radical e drástica na minha vida em termos de ambiente, em termos de pessoas. Estou conhecendo pessoas novas, porque as pessoas antigas, as pessoas não entendem o que você é hoje e o que você vai se tornar amanhã. Elas sempre ficam te acusando, te atacando, te apontando, sempre te relembrando quem você era. Mas em Deus, até a Bíblia fala que o seu passado é apagado. Eis que tudo se fez novo. Então Deus não quer saber do nosso passado, Deus quer saber do nosso futuro. Só que muitas das vezes, os ambientes que nós estamos só fica nos relembrando do passado. Não sei se é o seu caso, foi o meu caso. Eu comecei buscando em Deus, pedindo para Deus me apresentar os ambientes, me colocar nos ambientes, me apresentar os amigos dele. E essa é a sugestão que eu tenho para te fazer. Começa a pedir para Deus, para colocar no seu coração o que ele quer para a sua vida, ou para te falar de uma forma, seja num culto, seja com um amigo, seja uma pessoa. Deus já usou todo tipo de pessoa
para me falar a mesma palavra, por incrível que pareça. Eu que era cabeçudo e não pegava na primeira. Ele precisava me mostrar a mesma coisa com várias pessoas diferentes, de vários níveis sociais, de vários níveis financeiros diferentes, mas que me entregou a mesma mensagem. E quem tem uma palavra tem tudo. E Deus não conecta pessoas, Deus conecta propósitos. Então, busca de Deus o que Ele tem para você, vê o que queima no seu coração, corre atrás de entender o que Deus tem para você nessa terra, qual que é o seu propósito de fato, e tenta descobrir onde você está mesmo. Começa a servir na sua igreja, começa a servir em eventos gratuitamente mesmo, porque o servir, o voluntariado te abre portas. Escuta o que eu estou te falando, te abre portas que talvez você não consiga financeiramente, se não fosse servindo, que talvez financeiramente você não conseguiria abrir essas portas para acessar esse tipo de ambiente. Então isso foi transformador para mim, para minha família, para minha casa. Hoje eu estou em outro local, estou em outra atmosfera, e continuo crendo e buscando de Deus e pedindo diariamente para Deus me apresentar aos amigos dele. Então o conselho que eu tenho para te dar é: nunca desista, nunca desista. Busca primeiro o que Deus tem para sua vida. A Bíblia fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca sempre de Deus o que Deus tem para sua vida, qual que é o propósito dele para sua vida, que geralmente tem muita ligação com uma dificuldade que você tem na sua vida. Algo que você já passou, ou que você passa, ou algo que você tem um bloqueio muito grande, uma dificuldade muito grande. Geralmente tem uma intimidade com o que Deus tem para você nessa terra, que tem muito a ver com você superar isso e transbordar isso na vida das outras pessoas. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, porque ninguém falou isso para mim lá atrás. Eu tive que descobrir na marra, sozinho, sofrendo, correndo atrás, e eu tô te entregando aqui essa chave valiosa, que se você pegar, é uma semente, se você pegar, regar, plantar, ela vai frutificar e você vai começar a ver as mudanças de fato na sua vida. Espero que tenha ajudado, viu? Até mais!